Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio Eu sou Luciano Albuquerque. e o tema hoje é recomendações para manejo da hipertensão arterial sistêmica em pacientes com diabetes mellitus. Luciano, a hipertensão é sem dúvida uma condição de alta prevalência em pacientes com diabetes, aumenta o risco de complicações macrovasculares, insuficiência cardíaca, complicações microvasculares, Isso. e a boa notícia é que a terapia antihipertensiva, quando feita de forma correta, pode reduzir o risco dessas Com complicações. certeza. Nós temos dois capítulos recentes, um brasileiro e um americano, das respectivas diretrizes que falam sobre como manejar a hipertensão em pacientes com diabetes. E a gente vai trazer hoje um resuminho desses capítulos para o pessoal que nos acompanha. Perfeito. Vamos começar por algo que, apesar de parecer muito básico, já é motivo de controvérsia, que é a definição da hipertensão arterial em pacientes com diabetes mellitus. A gente tem uma recomendação aí americana que tem gerado um pouco de discussão. Qual é? É porque, na realidade, ele puxa o ponto de corte um pouco mais para baixo, né? Então, no geral, a gente dá diagnóstico de hipertensão 140/90, né? Mas aí ele bota aqui para paciente diabético 130/80, né? Já seria, acima disso, já seria diagnóstico de hipertensão, né? Precisaria de ser pelo menos duas medidas alteradas em duas ocasiões diferentes, né? Assim, não fazer numa consulta só, você já dá esse diagnóstico. Aí Boa. entra aquela história de hipertensão de jaleco branco, Sim, tudo que sim. entra como diagnóstico. A exceção seria o paciente que esteja com pressão muito alta, maior que 180/110 e tenha doença cardiovascular, porque É. nesse caso a gente poderia fechar o diagnóstico já na primeira avaliação. Aí também, eu acho que o cara tá fazendo O cara exagero. tá com pressão 200/120. Não, veja, de novo é bom senso. A gente vai decorar o ponto de corte, dizer ali o estágio 3, né, que eles chamam 180/110, mas lembrar que se você tem um paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida, provavelmente ele é hipertenso, e assim, a hipertensão é a principal causa modificável, né? E aí, se você tem ali um paciente, a pressão tá 15/9, você nunca viu o paciente na sua vida, o paciente diz para você que não sabe se tem pressão alta ou não, mas ele está trazendo ali, sei lá, fui revascularizado semana passada, a chance que ele tem hipertensão é bem considerável, né? Ou se ele tem um eco com IC, um eletro com alteração, acho que... Sim. E esse diagnóstico, ele é fundamental pensando na prevenção de complicações macrovasculares do diabetes. Uma vez que eu faça esse diagnóstico, o passo seguinte é planejar o tratamento farmacológico. Óbvio que a gente vai orientar a terapia não farmacológica, mas é hora de planejar o tratamento farmacológico. Isso. E a primeira pergunta que vai surgir é: devo começar com monoterapia ou com terapia dupla? Vamos entender. Tanto a diretriz americana quanto a diretriz brasileira trazem o mesmo ponto de corte para diferenciar entre essas formas de começar o tratamento, que é 160%. Isso. Menor que isso, monoterapia. Maior que isso, terapia dupla. Mas Você concorda com essa recomendação? Tem uma série de controvérsias em relação a isso, né? A gente tem que lembrar que o paciente diabético tem um risco cardiovascular muito elevado, né? A gente tem até aquelas polêmicas, o trabalho antigão lá que falou que era um risco equivalente ao cara que já infartou, né? Que depois se viu que não é bem assim. Mas a gente sabe que tem um risco elevado. E a gente sabe que dentro da terapia antihipertensiva, como a gente tem ali 3 classes bem estabelecidas, de que cada uma vai ter uma mecanização muito diferente, leia-se IECA-BRA, diurético e bloqueador do canal de cálcio. Então, quando você associa, geralmente, todas as 3 elas têm efeitos sinérgicos. Então, você usar 2 classes em doses mais baixas, você vai ter menos efeito colateral, que todas elas potencialmente têm efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, um IECA pode ter a história de tosse, pode ter hipotensão, diurético pode dar alguns distúrbios hidroeletrolíticos, né? Hipocalemia, alguma coisa alteradinha, bloqueador do canal de cálcio tem a história do edema. Então, assim, se você usa dose baixa, tem menos efeito colateral e potencializa melhor 2 em dose baixa do que 1 em dose alta, né? Então, assim, não é IC. IC a gente sempre titula para a dose máxima, né? Mas antihipertensivo é a dose que atinge a meta, né? Para quem gosta do decorado, né? É pelos estágios de hipertensão, né? 140, a gente pensa na história do 140/90
como diagnóstico, aí pensa que a sistólica vai de 20 em 20, né? Então 160 seria estágio, 160 para cima é estágio 2, e o 90 sobe 10, vai para 100, 100 para cima vira estágio 2. No estágio 2, obviamente, 2 drogas. 2 drogas. Né? Você fez essa colocação. Eu pude assistir um painel no Congresso da ADA que ocorreu agora no mês de junho, justamente sobre prevenção de complicações macrovasculares. E eram 4 cardiologistas debatendo as recomendações da ADA. E eles apresentaram essa recomendação que eu citei, mas o consenso foi que todos começam com terapia dupla. Eles preferem utilizar uma dose menor de 2 antipertensivos do que fazer a dose maior de apenas um agente. Geralmente, porque o que a gente tem de receio com associar mais droga é pensar em efeito, justamente ao contrário, né? Quanto mais remédio você usa, mais efeito colateral você pode ter. Mas aqui é o contrário, você usar 2 drogas em doses baixas, você diminui muito o risco de efeito adverso, né? É um pouco diferente o raciocínio quando a gente fala de antipertensivo. Certo. Planejei meu tratamento. Decidi começar a monoterapia ou terapia dupla. Isso. E agora o processo de escolha das medicações. Eu posso dizer que há um antipertensivo melhor para o paciente com diabetes? Depende. Como sempre, né? Tudo depende na história, né? Tem uma evidência bem forte, bem estabelecida, que aquele paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida, já teve desfecho, tem insuficiência cardíaca, que também tem benefício direto, ou nefropatia albuminúrica, a gente tem vantagem para IECA-BRA, aí indiscutível, né? Se o paciente não tem nenhum desfecho prévio, o paciente não tá lá, só tem diabetes, hipertensão, teoricamente, essas 3 classes cabem bem, né? Assim, o bloqueador do canal de cálcio, o diurético e o IECA-BRA, né? Lembrar que quando a gente fala de diurético, a gente vai entrar na classe dos tiazídicos, né? Aí você poderia ter a escolha da hidroclorotiazida, da indapamida, principalmente por aqui. Aí seriam as 2 principais opções. E IECA ou BRA, aquela polêmicazinha de escolha, mas a gente depois pode discutir um pouquinho mais para frente, né? Mas aí qualquer um dos 3 pode, se tiver doença cardiovascular estabelecida, aterosclerótica ou insuficiência cardíaca, que aí também vai ter benefício direto, é um dos pilares de tratamento, né? O IECA-BRA. Ou proteinúria, né? Albuminúria acima de 30, né? Você teria que fazer. Só lembrando que não há benefício de associar IECA e BRA, né? Aí não, né? Ou inclusive, lembrando que já aumentava o efeito colateral e a história do alesquireno, que veio depois, né, o bloqueador de renina, o sistema renina-angiotensina aldosterona, né? Então, o IECA, vamos voltar para a fisiologia, né? IECA é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então, a enzima conversora de angiotensina é a que converte a angiotensina 1 a angiotensina 2. Então, você está bloqueando a via. E o BRA é o bloqueador do receptor de angiotensina. Então, você está bloqueando numa etapa subsequente. Se eu já bloqueei aqui, não adianta eu bloquear aqui e ali. O benefício vai ser pequeno e o risco de efeito colateral, hipercalemia principalmente, é bem mais pronunciado. E o alesquireno, até hoje nem se fala mais nele, né? Que caiu em desuso por conta disso aí também. Tem um trabalho meio antigo, publicado no New England, comparando telmisartana e enalapril em pacientes com doença renal do diabetes, que foi reapresentado no Congresso da ADA, justamente trazendo que não houve inferioridade do BRA, da telmisartana, em relação ao enalapril no que se refere à progressão da doença renal. Isso. A gente poderia escolher um ou outro, né? Tem alguns estudos com telmisartana também pré-diabetes, melhorando o perfil glicêmico, né? Mas assim, não tem muito comparador. Mas um ou outro cabe bem. A gente aqui tem ainda aquela ideia de uma recomendação relativamente antiga, que é usar IECA e só passar para BRA no caso de efeito colateral com IECA, né? Mas isso, para a maioria das indicações, não está mais assim tão aplicável. E como o BRA acaba tendo um perfil de tolerabilidade melhor, acaba que, de certa forma, assim, o perfil posológico é melhor, o efeito colateral é melhor, né? Assim, o BRA acaba ganhando mais força assim, para você indicar já de cara. Boa. Comecei o tratamento. Qual é o meu alvo? O que é que eu busco nesse paciente com hipertensão? Pergunta super importante, para não ficar tratando às cegas. Aqui a gente tem um consenso. Diretriz brasileira, diretriz americana trazem lá uma meta, uma pressão arterial menor que 130/80. Mesmo que o paciente tenha doença coronariana, mesmo que o paciente tenha albuminúria, 130/80. Lembrando que no paciente que tem doença coronariana, não reduzir demais. Isso. Abaixo de 120/70, porque não tem benefício e só aumenta risco. Isso. Agora, se for um paciente que tem hipertensão estágio 3,
aquela pressão maior que 180 por 110. Você vai mais devagar. Você vai, perfeito. Devagar e sempre, né? Exato. E aí você pode ter uma meta inicial de 140 por 90 Isso. e depois tenta buscar essa meta de Do 130 por 80. E a mesma coisa vale para o paciente mais idoso. Assim como a gente faz em diabetes, né, Luciano? Isso. Você não vai começar no paciente com 80 anos buscando uma pressão 130 por 80. E tem aqueles estudos clássicos, né? O SPRINT, né? Então, não foi tanto na população diabética, mas mostrou que você não tinha vantagem em perseguir metas mais intensivas em relação a essas metas menos intensivas, né? Então valeria a pena você ir com mais calma e evitar efeito colateral. Certo. Agora eu vou te colocar um caso do dia a dia. Acho que todo mundo já atendeu um paciente desse, certo? Seu João, 60 anos, está usando losartana 100mg dia, amlodipino 10mg dia, hidroclorotiazida 25mg dia. Certo. Pressão arterial 150 por 100. Tá. E agora? Tem diabetes. Tá. E agora? Agora sim, tendo ou não tendo diabetes, né? Os dois cenários. Se o paciente usa 3 classes de antipertensivos em doses otimizadas e ele continua fora da meta, ele é classificado como hipertensão resistente, né? Boa. Então, assim, ou se ele usa 3 e não está na meta, ou se usa 4 e só com a quarta está na meta, ele é classificado como hipertensão resistente. No cenário de hipertensão resistente, a gente deve atentar para avaliação de secundarismos, né? De outras condições, não só a hipertensão essencial. E aí a gente lembra, diabetes, a gente lembra, diabetes tipo 2, 80% é obeso, né? Então, assim, a obesidade é uma causa de hipertensão, né? A obesidade está associada à síndrome de apneia do sono, que é uma causa de hipertensão existente. Não só porque às vezes a gente fala hipertensão resistente, o pessoal já vai, eita, é felcromostoma, hiperaldo, né? Você já vai no... Isso é a raridade. A gente tem que pensar mais nas coisas mais frequentes, né? Ser mais lógico. Então, pensar nesses contextos é um dos benefícios de você tentar fazer o paciente perder peso, além de controlar o diabetes, controlar a hipertensão também, né? Mas aí, se ele está classificado como hipertensão resistente, a quarta droga, a gente falou que essas 3 classes teriam benefícios maiores, né? Mais bem estabelecidos. Seria o IECA-BRA, diurético e bloqueio do canal de cálcio. A quarta droga, a recomendação é que seja a espironolactona, né? Um bloqueador mineralocorticoide, existe já essa recomendação bem estabelecida para não diabéticos em relação a usar a espironolactona como quarta droga. Existe um estudo, salvo engano, é o estudo RECODE, que ele comparou espironolactona com a tensina, né? E que mostrou que teria benefício maior com espironolactona em relação a desfecho mesmo. Então, assim, você tem essa recomendação. Um pensamento que você pode associar na cabeça, aquela história de dizer, existe muito, aí vamos para decorar com o endócrino, existe muito caso que a hipertensão resistente é por hiperaldo, e a gente lembrar que metade dos hiperaldo é hiperplasia, responde a espironolactona. Então, assim, a espironolactona seria a quarta droga ali mais eficiente, né? No diabético, cuidado, a espironolactona é um antagonista do receptor do mineralocorticoide, né? Lembrar que a gente já está usando um IECA lá no começo da história. Bem lembrado. E aí, quando você botar a espironolactona, você tem um risco aumentado de fazer hipercalemia, tá? E no paciente diabético, especificamente, parece que o diabético é um pouco mais sensível a essa facilidade de fazer o que a gente chama de acidose tubular renal tipo 4, que é essa acidose tubular renal distal, né? E que aí quando você bloqueia, como se fosse um hipoaldosteronismo, né, relativo, e aí quando você usa a espironolactona parece ter uma incidência maior de hipercalemia. Então tem que ter um cuidado um pouquinho mais interessante em relação a isso, né? Maravilha. E assim, isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, sempre checar a adesão ao tratamento. Claro. Nesses nossos pacientes com diabetes, usando polimedicados, ali, né? Imagine aí, Isso. metformina, gliclazida, simvastatina, 3 antipertensivos, será que tá tomando mesmo? Entra naquele contexto que a gente falou no passado, né? Tem um estudo que não fez nada, ele usou a história da polipílula, né? Associou estatina com antipertensivo, com aspirina e tal, e quando fazia tudo junto, diminuía a mortalidade, né? Então, assim, é só pelo fato do paciente realmente tomar a medicação, o melhor remédio é que o paciente toma, né? Não adianta não tomar. Maravilha. Se você gostou dessa discussão, então compartilhe esse podcast com seu colega médico que também acompanha, também trata pacientes com diabetes mellitus, também precisa aprender a controlar os fatores de risco cardiovascular desses pacientes e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram e nas demais redes sociais. Até mais. Até mais, pessoal.